Olá, eu sou Alberto Guerra e estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História para mais um programa, uma interpretação, uma possível leitura de uma obra. Dessa vez, esperando que você goste, que dê seu like, que faça a inscrição, que se some ao nosso grupo, que vem crescendo de maneira eficaz, de maneira relevante. Espero que você também seja mais um dos nossos. Nós vamos falar sobre um livro assustador. Assustador não só em 1949, quando surgiu. Assustador em todos os seus passos. Porque é um livro de George Orwell, chamado 1984. E esse livro, 1984, fala de uma temática altamente preocupante e cada vez mais verdadeira no nosso dia a dia. O mundo inteiro exemplifica a todo instante o que o livro quis apresentar. O desafio que ele quis apresentar. É claro que tudo começou com uma tentativa de Orwell tentar dinamitar a proposta da ditadura comunista. É claro que ele era um autor escalado para falar mal desse tipo de atitude totalitária, desse tipo de cerceamento. Mas o livro, apesar do seu começo, é um livro que ganha força por si mesmo. Então, a escrita do livro não se limita a uma panfletagem contra este ou aquele sistema. O livro ganha a sua libertação nas suas frases, independentemente das intenções primeiras do autor. Não estou querendo tirar o lado legítimo, o lado possível, o lado desejado pelo autor. Estou querendo dizer que o totalitarismo atende a qualquer lado do ideológico. O totalitarismo não é uma exclusividade à esquerda ou à direita. O totalitarismo é uma atitude de interdição, de proibição, de negação da voz do outro. O protagonista se vê enredado no livro pelos olhares físicos e metafóricos de um Estado que proíbe a existência em liberdade. Há determinadas pessoas que, ao nascerem nesse Estado, se habituam, fazem parte de um rebanho, são comandadas, são tangidas como gado para qualquer lugar, avisando, indo para qualquer espaço e de qualquer maneira. Há determinadas pessoas que, dentro dessa situação, se perdem de si mesmas. Há determinadas pessoas que capitulam diante de um poder autoritário. E esse poder autoritário cresce com seus tentáculos sobre as sociedades exatamente quando há a passividade, quando há a aceitação, quando há a ideia conformista de se enxergar o cidadão como um ser impotente diante do poder. Todo poder autoritário tem os seus truques de linguagem. Não se comanda um Estado desse tipo sem a articulação da linguagem. A linguagem é o poder. A linguagem é que diz
o que é para fazer e o que não é para fazer, sem aumentar a voz, sem rispidez, com suavidade. Conhecido como grande irmão, a ideia da fraternidade é passada dentro de uma pseudo-solidariedade ao outro. É claro que o que está em jogo é o controle. E o controle que se faz com o olhar que vai enveredando pelas intimidades das pessoas e vai tirando a ideia de você escrever a própria vida. Então, veja, um Estado autoritário tenta tirar a história de um cidadão. Para tirar a história de um cidadão, você precisa, de alguma maneira, fazer uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral é articulada por um truque de linguagem. Esse truque de linguagem atinge o mais vulnerável. E o mais vulnerável é aquele que não se faz da linguagem. É aquele que tem um analfabetismo político, para lembrar Bertolt Brecht. Esse analfabetismo político afasta a pessoa do campo das decisões. Ela se torna uma página em branco, para que outras pessoas mais espertas, mais oportunas, ou melhor, mais oportunistas, façam a sua ação, criem a sua ação dentro de uma possibilidade de escrever o texto para o outro. Então, veja, viver num Estado autoritário, num Estado totalitário, dentro de uma tirania, se perde, evidentemente, a voz. Há um grupo que trabalha para o autoritarismo. E quem trabalha para o autoritarismo é, evidentemente, aquele que é cooptado por esse tipo de condução. Mas nem todo mundo precisa concordar. Nem todo mundo precisa ser feliz perdendo a identidade. Nem todo mundo precisa estar contente porque não vive tudo aquilo que poderia viver. Nós não precisamos, dentro da cidadania, de porta-vozes. Nós não precisamos de personagens que escolham o destino. Eu tenho direito ao meu erro e ao meu acerto. Eu preciso caminhar com as próprias pernas. Eu não posso aceitar que um script exista ou pré-exista para que eu possa viver em comunhão com um estado de coisas que deplora, que destrói, que deteriora o que há de mais importante na vida de um ser humano, que é a sua liberdade. O grande irmão promove tudo isso. O grande irmão faz um discurso que transforma os espaços numa narrativa distópica. O que é que significa fazer uma distopia? Significa ausentar a utopia de determinado discurso. O ser humano que perde a utopia perde a razão de ser. Se o ser humano não sonha, ele não vive. Sonhar também é muito importante. É claro que viver é muito importante, mas sonhar, ter as utopias, criar um universo de possibilidades, isso é muito importante. E num texto distópico, isso não acontece. Existe um lado sombrio, um lado melancólico, um lado que fertiliza a irrealização, um lado que aduba o que há de pior na humanidade, que é o controle, sofrer o controle e virar
alguém subserviente, servil, alguém preparado para ajoelhar-se diante de alguma decisão. Não há nada mais baixo, não há nada mais torpe, não há nada mais abjeto do que ceder a esse tipo de discurso que é sempre traduzido como um discurso de grande irmão, um discurso fraterno, muitas vezes falado ao pé do ouvido, muitas vezes germinado a partir de um discurso que quer ser amigo, um discurso que quer ser um discurso de soma, de adição, de preocupação com o outro. Mas tudo isso é disfarce, tudo isso faz parte de uma artimanha, de um artifício, tudo isso faz parte de um discurso que inibe escolha. Se eu vivo num estado, em 1984, é isso. E se criou a data de 1984 e não se viu tudo isso em 1984, mas se começa a ver, espalhado pelo mundo, todo um discurso e toda uma tecnologia e todo um aparelhamento de castração das liberdades. Não é só pela cerca eletrificada dos condomínios, não é só pelas câmeras que regulam os atos do cidadão no seu dia a dia, não é só por esses instrumentos capazes de traduzir explicitamente o comando, mas, fundamentalmente, porque os olhares estão atentos a tudo. E os olhares, principalmente, que a sociedade não consegue enxergar. Há determinados olhares que a sociedade tem que enxergar. Ela precisa enxergar. Ela não sobrevive se não enxergar. E esses olhares, sempre com uma pele de cordeiro, vêm ao nosso encontro, mas são olhares que vêm de encontro. Eles fingem vir ao encontro, mas eles vêm de encontro. Eles são colisões em relação às cidadanias, às liberdades, às escolhas. 1984 é uma obra que assusta e precisa assustar. Nós precisamos, em determinadas temáticas distópicas, nós precisamos que a sociedade se escandalize, que não passe a usar uma palavra da moda, que não naturalize a atitude ditatorial, que veja sempre a atitude ditatorial como uma inibição para a própria vida, que veja que as liberdades precisam ser respeitadas, que o respeito humano passa necessariamente por uma negação do autoritarismo. Nós precisamos, como personagens, como leitores representados no livro, nós precisamos fazer uma atuação, precisamos ter uma atuação de protagonistas. Nós não podemos ser coadjuvantes de um Estado que nos escolheu para párias, para marginais, para seres que não escolhem a vida. Nós precisamos sempre ter em mente que 1984 é uma ameaça. Nós estamos em 2023 e a ameaça não terminou. Aliás, essa ameaça precisa de uma vigilância, porque ela é eterna. Se nós bobearmos, o pior do ser humano aflora. O ser humano traduz o que é pior, que é a ideia tristíssima, a ideia de transformar a vida no próprio inferno.
a vida como uma forma de se esquivar do diabólico. E o diabólico que se transfere para as áreas sociais e para as áreas existenciais. Isso é inadmissível. Isso é insuportável. 1984 é uma forma, um jeito narrativo de se dizer propenso a um aviso, a ameaça está por perto. Apesar das intenções do autor, não é só o Estado soviético, naquela época, que ameaçava. Não é só esse Estado. Qualquer Estado, mesmo aqueles travestidos de ações liberais, tem os seus gestos pela economia, pela exclusão, como gestos autoritários, profundamente autoritários. Não esqueçam isso. Se vocês gostaram da análise, se viram na análise alguma coisa pertinente, inscrevam-se no canal, deem seu like, participem do nosso grupo. Nós precisamos muito de vocês. Muito obrigado.